vir mais. As perguntas vai passar para vocês. Quando? Porque vai vir mais. Ele não passa não, pessoal. Passar. Pronto aí? Quem que vai vir amanhã? Ninguém vai vir amanhã. Ninguém. Você fala quem passou. Ninguém vai vir amanhã. Ninguém vai vir amanhã. Não tem as nossas máquinas. Mas para não vai. Eles vão avisar vocês de alguma forma. Deve mandar nos grupos. Ah, tem no grupo. Tem no grupo. Mas tá perdido no WhatsApp. Pronto aí, pessoal? Vamos lá então? Então, na aula de hoje, continuando a falar aí de idealismo alemão. E lembrando, o idealismo é uma corrente filosófica que defende o quê? O senhor não explicou o outro texto. Expliquei. O senhor só passou Falei de Hegel, falei de Fichte, falei de Schelling. desse texto aqui. As perguntas, Não, tudo não, sobre não, não, Hegel. O horário. O senhor explicou o horário, passou o horário. As perguntas. Ah, as perguntas. As passaram. perguntas tem, eu respondi, Ah. falei sobre Hegel, falei sobre Fichte, falei sobre Schelling. Verdade? Foi E isso. o idealismo, tudo que nós conhecemos são as ideias. O que nós chamamos de realidade nada mais é do que uma. Ideia. Não lembra disso não? Sim, é porque eu achei que era nesse outro texto aqui. O Schelling é um dos idealistas, um com Fichte, com Schelling e também com Hegel. E ele vai dizer o seguinte: nenhum outro assunto a menos filosofar do que em relação à filosofia. Então ele está querendo fazer o quê aqui? Uma metafilosofia. O que é uma metafilosofia? Filosofia, lembrando o que significa, vocês lembram? Sofia, conhecimento, Amor à sabedoria. sabedoria. Filho vem do grego filia, quer dizer amor, amizade. Sofia é sabedoria. E meta? Tem alguma coisa a ver com meta normal? Não sei. Meta é aquilo que está além. Meta em grego significa além. Quando você fala de metafísica, o que é metafísica? O estudo daquilo que está além da física, do mundo físico. E o que está além do mundo físico? A gente não Espiritual? chegou. Para alguns é um mundo espiritual, para as religiões em especial, né? Alguns filósofos também acreditam que há um mundo espiritual, uma realidade além dessa, como Platão. Platão acredita que há uma realidade além dessa. Você passa lá no riozinho, O né? mundo das ideias, foi? Outros vão trabalhar nessa perspectiva de multiverso. Há outros universos além desse universo. Essa teoria já é científica, né? É uma probabilidade, uma possibilidade, é uma teoria. Não há comprovação, mas é uma especulação diante do que se percebe no universo. Então eles especulam se há a possibilidade de existir outros universos paralelos a eles. E aí nesses universos paralelos estaríamos como? Em outras situações e outras circunstâncias. Teríamos feito outras escolhas. Em outros multiversos ou em outros universos paralelos a esse, a gente poderia nem ter nascido. Porque o nosso pai e nossa mãe escolheram não. Ou às vezes até, mas se não fosse na hora, no exato momento, não seria a gente que ia nascer. Porque seria outro espermatozoide que teria vencido a corrida. E você não teria chegado a existir. Isso é uma possibilidade, imagina. Se não fosse na hora exata que o nosso pai e a nossa mãe fizeram um negocinho e engravidou, a gente não estaria aqui. Teria sido outro espermatozoide. Se no dia que meu pai e minha mãe, por exemplo, por um falar me fizeram, meu pai não tivesse ido encontrar com a minha mãe, os dois eram namorados, nem tinham casado. Naquela época isso era algo grave. Era o filho. Transar era só depois do casamento. E meu pai já estava mandando ver a minha mãe. É um B.O. desgraçado. Minha mãe casa grávida. Ela casou em fevereiro de 1982. Eu nasci em abril. Ou seja, eu nasci de 2 meses. Porque meus pais só poderiam ter feito depois do casamento. Nasceu bem prematuro, hein? Pois é, prematuríssimo, né? Um caso raro da natureza. Se meu pai naquele dia não tivesse ido encontrar com minha mãe, tivesse ido resolver o desejo e a vontade dele no banheiro, eu teria ido pro ralo.
poderia ter sido abortado muito antes de ter encontrado um óvulo da minha mãe para nascer. Então aí, Ai, que sonho. metafísica é pensar sobre o mundo além desse mundo físico. Metafilosofia é pensar a filosofia além da filosofia. É isso que ele quer dizer com essa frase aí, ó. E nenhum outro assunto a menos filosofar do que em relação à filosofia. É fazer uma filosofia da filosofia, uma filosofia que tenta ir além da filosofia. Então é uma reflexão. Oi? Essa filosofia aborda tudo que a gente vai filosofar. Vai além desse tudo ainda, né? E vai pensar a própria filosofia e questionar a própria filosofia. Porque a filosofia também ela critica tudo e questiona tudo. Aí é uma filosofia que questiona a própria filosofia. Então é uma reflexividade aí, né? Então isso já existe, essa masturbação mental filosófica aqui, desde o começo, né? Se a gente voltar lá em 450 a.C., o Protágoras defende que não existem princípios básicos aí, ou verdades absolutas. Ele defende aqui o relativismo. O que é o relativismo? Toda coisa relativa. Isso. O relativismo diz que tudo é relativo. Relativo a quem? Ao sujeito. Por quê? Porque o homem é a medida de todas as coisas. Cada um tem um pensamento, uma cabeça diferente. O que é calor para mim pode não ser calor para vocês. Vocês estão com frio? Tem até tipos de frio aqui hoje. Eu estou com calor. O que é verdade para mim pode não ser verdade para vocês. O que é justiça para mim pode não ser justiça para vocês. O que é o bem para mim pode não ser o bem para vocês. Por quê? Porque tudo é relativo. Mas quando você diz que tudo é relativo, dá um B.O. aí. Por quê? Se tudo é relativo, a frase tudo é relativo também é relativo. Então nem tudo é relativo. Olha só a contradição. Dá um B.O., dá um bug aqui no relativismo, né? Do coisa também dá um bug, né? Dos multiversos. E hoje tem até o metaverso, né? E a galera está criando um mundo virtual aí, um mundo que provavelmente as pessoas vão começar a viver cada vez mais, já vivem muito, né? As pessoas vivem hoje muito mais nas redes sociais do que na vida real. Elas vivem na vida real tentando criar situações para postar no mundo virtual, produzindo conteúdo. Já tem o metaverso, né? Essa é a proposta do Mark Zuckerberg. É criar uma outra realidade ainda, não é nem um multiverso, um universo paralelo, onde há outras possibilidades. Mas é um universo virtual, onde você vai ter uma existência, muitas vezes você não tem nesse mundo aqui. Muita gente que é famosa e que é fodão nesse mundo virtual, e na vida real não gosta, né? Mas ali ele consegue produzir conteúdo e se passar. Eu fico vendo a maior parte dos influenciadores das minhas áreas, os influencers, né? Não esses caras mais fodões, que muitas vezes são inclusive criticados. Aqui é a filosofia, por exemplo, tem o Mário Sérgio Cortella, o cara, né, esse sabe muito, até porque ele é um produtor de conteúdo, não, ele é um estudioso, há muito mais tempo de existir, muito antes de existir rede social. Agora tem muita gente das redes sociais da minha área, que são mais novas, ou de idade, ou mais novos, conteúdo fraquíssimo. Às vezes um conteúdinho bom, mas... Cabral, ele é um... Oi? Karnal, né? O Karnal é historiador, mas ele manja pra caralho, ele conhece muito de filosofia. O Karnal Pondé, o Espírito Pondé, um outro que é meio famosinho nas redes sociais. Esses todos são mais antigos, né? Então eles já estudam muito antes. Você sabe coisa na carreira sobre filosofia? Não, eu vejo sobre tudo. Mas eu acompanho a galera da minha área, sabe? Para poder saber o que está acontecendo. Tem uns conteúdos que são interessantes, que eles fazem, tem uma leitura. Mas aí você vai conversar com as pessoas pessoalmente, ou vai ver quando elas vão falar, eles não conseguem. Se não tiver uma coisinha preparada ali, né? Ou seja, antecipadamente, porrada, ele se enrosca todinho. E aí você acha que a galera, o povo sabe demais, não sabe de merda nenhuma. Conversa um monte de bobeira, de asneira. Ele vai dar um vivo. Recentemente eu vi o Olavo de Carvalho, que foi um grande ideólogo aí da galera bolsonarista. Um monte
monte de besteira e asneira e um monte de gente pagando pau. Por exemplo, ele falando sobre o Dalai Lama. Nossa. Vocês viram que o Dalai Lama lá não beijo da criança e depois de criança com a língua dele, né? Quê? Dalai Lama. Aquele que a Monge budista. citou. É o líder supremo do budismo tibetano. É um caso claro de pedofilia. Uma criança e pediu pra ela. Esses casos acontecem com frequência em toda instituição celibatária. Você sabe o que é uma instituição celibatária? Celibato, sim. É proibido o casamento, né? Então, as pessoas entram ali e fazem voto de castidade. Fazem voto de castidade para o mundo exterior, porque ali dentro acontece. Não, É sério? Porque Putaria a rola criança, solta. ele pode muito bem lá não pegar uma prostituta em vez de pegar. Mas é porque o que acontece nisso aí já entra uma questão da psicologia. Geralmente o pedófilo, se você pegar a biografia dele, ele foi abusado na infância. Então o trauma, de alguma forma, se fixa na cabeça dele e ele precisa, de alguma maneira, reatualizar aquilo. Vira uma espécie de ritual. Ele sente tesão com aquilo. Aí que está a ambiguidade e a perversão do negócio. Porque a criança, ela não consegue, não tem maturidade para elaborar aquilo. Aí na cabeça dela vira um misto de tesão com violência. E ela não consegue processar isso e na idade adulta ela vai reproduzir, porque ela entendeu que aquilo ali virou uma fonte de prazer. Mandar matar, castração química. Tem várias ideias para isso. Olha ele numa cadeira e corta a rola. Mas isso acontece desde muito antes. Da filosofia grega, se a gente voltar lá nos gregos, quem iniciava sexualmente os alunos eram os professores. E com crianças. Iniciava. Pedagogo, que é o professor, significa guiar pela mão. Geralmente era o escravo que guiava o menino até o professor. Aí chegava lá o professor, um aedo, um rapsodo, um preceptor. E aí ele ensinava tudo. Ensinava filosofia, mitologia, ginástica. Ginástica vem do grego gimos, quer dizer nu. Eles faziam atividade física, a ginástica, pelados. As Olimpíadas gregas, eles competiam nus, pelados. E era só homem, não tinha mulher, né? Porque se tivesse a primeira universidade, as meninas lá pra ele também competindo. Mas era só homem, rapaz. Mas na época eles gostavam, né? Na época. Pra eles não viam problema algum nisso. Hoje, pra nós, é crime. Não, eles Pedofilia, por exemplo. gostavam de outros homens mais do que de mulheres, não é? Oi? Na Grécia eles gostavam muito de outros homens. Grécia, Roma. Na Grécia, o homem buscava prazer era com outro homem. Então. Mulher era só pra procriar. Eles gostavam mais de homem que de mulher. O prazer só se dá entre iguais, não entre diferentes. Os diferentes é só para procriação. Tipo os europeus aí que Você concorda? Então é uma outra cultura completamente diferente da nossa. Se a gente for olhar para a história, se for pegar a Bíblia, né? Segundo a tradição, Maria teria engravidado do Espírito Santo entre 13 e 14 anos de idade, que na nossa legislação é pedofilia. Então o Espírito Santo de Deus fez um ato de pedofilia com Maria, engravidando, né? E a faixa etária dela. Hoje em dia tá muito Então, né? olha só. Mas não teve relação sexual. O Espírito Santo engravidou ela sem transar com ela, né? Então não foi um abuso sexual. Mas foi um abuso para nossa idade, porque não importa para a legislação nossa atual. Se a menina está grávida, por exemplo, menor de 14 anos, é estupro de qualquer forma, ela pode, inclusive, Eu acho que abortar. ela criou tudo. Teve uma menina no ano passado de 11 anos de idade que ela engravidou, vocês viram? Ela engravidou de um menino de 12. É considerado estupro. Esse eu não Os dois menores de idade é considerado estupro. Por quê? Porque ele não tem maturidade para poder ter relação sexual. Em alguns meninos, sim. É sério. Depende. Então, depende do desenvolvimento do corpo, né? Tem alguns que demoram mais, tem outros que são mais precoces. É igual meninas. Meninas, tem meninas que com 8 anos já menstruam. E meninos que demoram, chegam aos 14 anos e não menstruou, não teve a primeira menstruação. Pois é, demora. Depende do desenvolvimento biológico, hormonal. Pra fazer a salvação.
moderno. Nietzsche Maquiavel é uma teoria dele da política, onde ele diz o seguinte: para conquistar o teu poder, vai tudo. Roubar, mentir, enganar, porque essa é a lógica do poder. Onde há poder, há corrupção. E o político não está disposto a usar a corrupção, ele não vai conseguir conquistar e manter o poder. Então é um manual para os príncipes conquistarem e manter o poder. Não fala assim, não. Você se arrolou. Ele está falando da retada política. Ele não está floreando, o político tem que ser assim, assim, assim. Não, a política funciona assim. Você não quer fazer, beleza, mas você não vai conseguir manter o poder, conquistar e manter o poder. Essa é a lógica desse filósofo. Ele está mostrando a retada, né? O Descartes, depois, já bem mais adiante, aqui é o relativismo, né? Então a verdade, então, se é tudo relativo, tudo pode também. Porque não há o certo e errado. O que é certo para mim pode ser certo para você. O pedófilo, a pedofilia é certo. Para a sociedade, a pedofilia é errado. Cadê a ética? Pois é, o relativismo, você entra numa cilada, numa sinuca de bico. Tem gente que quer viver isso hoje. Tem gente que quer viver isso. Com certeza, tem muita gente que quer esse relativismo absoluto. Mas cada um faz o que quiser e vai entender. Ué, peraí, então não vai ter regra? Não vai ter norma? Vai ser uma putaria danada, todo mundo vai poder fazer o que quiser? Vai viver o caos. A gente vai ser extinto. É impossível a convivência, exatamente. 5 anos. Então, o René Descartes, já no século XVII, 1641, ele diz ter encontrado um princípio básico sobre o qual estabeleceu as opiniões aí sobre a existência. Ao afirmar, penso, logo existo. Você pode duvidar de tudo, mas tem uma coisa que não tem como duvidar. Duvidando, você está pensando. Penso, logo existo. A única coisa que garante que a gente existe é o pensamento. O Hegel, a gente já falou, ele que viveu ali no século XIX, na transição do século XVIII para o século XIX, em 1830 ele disse que toda a filosofia ela seria um círculo de círculos. Na verdade é uma espiral, né? Isso aqui é a dialética hegeliana. A contradição de ideias é o motor da história. Ah, esse aí que é o motor. Agora eu não tô entendendo o que é esse motor. Tem uma pergunta que fala desse motor. Então a contradição de ideias é o motor da história. É diferente, por exemplo, do Marx. O Marx vai se contrapor isso aqui. Acabou? Por hoje é isso aí, galera. Ia